Olha, o Ciro Lila hoje está nos brindando com a família Vega Sicília, a família de vinhos Vega Sicília, que por informação que eu tenho, que são sempre necessárias serem checadas com você, esse vinho é raríssimo. Esse vinho não é fácil de se comprar. Não. Esse vinho é o vinho predileto do rei da Espanha. É o mais importante vinho espanhol, não é? É uma lenda. Agora, tem uma fortuna aqui. Tem uma fortuna. Deixa eu contar a história que você me contou. Tá. O Cristiano Ronaldo fez uma festa especial, e fazia questão de que o vinho fosse o Vega Sicília. E o Vega Sicília não está dando sopa assim nem para Cristiano Ronaldo. Então, houve uma negociação do presidente Do Real Madrid, que envolveu o presidente da Vega Sicília. Aí conseguiu 3 garrafas. Coloca na família, porque não, parece que é uma coisa exclusiva do rei, não é, né? Não. Por que é tão caro assim? Ele nem é tão caro, ele é caro, mas não é tão caro. Ele é o maior nome do vinho espanhol. É um vinho numa região chamada Ribera del Duero, fica perto de Valladolid, ao norte de Madrid. E é um vinho muito raro, ele é vendido em pequena quantidade para os importadores ao redor do mundo. A Mistral é um desses importadores. E dentro da Espanha, algumas famílias, só algumas, têm o direito de comprar algumas garrafas de Vega Sicília. Tem direito. Tem direito, inclusive o rei. É credenciado A. É credenciado A. E se você não comprar, você cai fora da fila. E como é que você faz aqui na Mistral? Não, aqui a gente maneja. Não é um vinho barato, então eu equilibro a quantidade que a gente recebe com o que a gente vende. Para poder atender o seu grande E depois o Vega Sicília acabou abrindo outras vinícolas na Espanha, então tem a procura se distribuir um pouco pelos outros vinhos também. Entendi. Agora, vamos brindar? Eu fico. Não é? Vega Sicília só tomo quando Ciro Lila vem aqui comigo. Esse é o Allion, é um outro vinho da família do Vega. Meu paladar está ficando cada vez mais apurado, quanto mais eu convivo com você. Como dizia Churchill, a gente se acostuma facilmente com o melhor. É verdade. Agora, é o maior nome do vinho. A quem pertence? Hoje pertence... Vega Sicília é o nome da vinícola ou da região? É o nome da vinícola, não tem nada a ver com a Sicília. É o nome do vinho e da vinícola. E hoje pertence à família Alvarez. O presidente é o Pablo Alvarez. São 5 irmãos, ele é um deles e é o presidente. E está nas mãos dessa família desde os anos 80. E são pessoas agradabilíssimas, vale a pena visitar. São pessoas simples e tem um tesouro na mão. Agora, eu estou vendo aqui, só temos tintos. Vega Sicília tem branco? Bom, aqui nós temos, a primeira vinícola deles é a Vega Sicília, que produz 2 vinhos, o Vega Sicília e o Valbuena Quinto Ano. Depois ele abriu uma outra vinícola também em Ribeirão del Duero, que é a Allion, que é um vinho espetacular também, mas mais barato que o Vega Sicília. Depois ele abriu em Toro, que é uma região vizinha, o Pintia, é um vinho de Toro também espetacular. Todos os vinhos são espetaculares. Ele comprou uma propriedade na Hungria, que produz o Tokaj, o Oremos, e recentemente ele comprou uma vinícola vinhedos na Rioja e produz um Rioja. Então esses são os vinhos que ele produz. Dá uma informação em primeiríssima mão. Opa! Ele vai fazer um branco, mas na Galícia. Vai fazer um branco na Galícia? Vai, porque o que acontece é o seguinte, eles se perguntaram por que não podemos produzir um super Vega Sicília branco? Então o que eles fizeram? Você sabe que de tempos em tempos você tem que replantar o vinhedo. A vinícola, quando a videira fica com 80, 90, 100 anos, ela começa a não produzir quase nada, então você tem que replantar. Então eles pegaram um dos vinhedos que eles tinham que replantar, tiraram as uvas tintas e plantaram castas brancas. O Vega Sicília não produz nenhum vinho com a videira de menos de 10 anos. Então eles esperaram 10 anos. Tem que esperar 10 anos para aparecer o branco. Aí começaram a produzir o branco durante uns 4, 5 anos. Experimentaram, não gostaram, acharam que não estava à altura do Vega Sicília.
tiraram toda a casta branca, plantaram tinta, esperaram mais 10 anos. Quer dizer, foram 25 anos e não resultou em nada. Essa é a história do mundo do vinho. Você é investimento de longo prazo, sem nenhuma garantia. Então isso mostra bem, é um negócio de paciência, de visão de longo prazo. Uma experiência que durou 25 anos e não resultou em nada. E não resultou em nada, mas não existe ainda o branco. Nem vai existir, eles desistiram. Depois dessa iniciativa do Verga, porque eles queriam fazer um branco na altura do tinto. E a região é de vinho tinto, não é de vinho branco. Agora, Ciro, a que você atribui esse sucesso extraordinário do Vega Sicília, esse carisma que se formou em torno? O Vega Sicília é um cuidado absurdo com a qualidade. Então eles produzem os próprios tonéis, um cuidado, as rolhas, por exemplo. Você sabe que a rolha às vezes dá defeito e passa um gosto ruim para o vinho. Eu até brinquei com eles. Se tem uma coisa que eu não queria ser, era fornecedor de rolha para o Vega Sicília. Fornecedor de rolha. Porque o controle que eles têm na rolha, se não tiver perfeito, devolve tudo. Então, com todos os cuidados, com cada detalhe. Então, não é à toa que é um super vinho. Eles são super rigorosos, cuidadosos. E a qualidade é o que manda no Vega Sicília. Agora, é muito difícil comprar o Vega Sicília, mas na Mistral tem. Na Mistral sempre tem. Mas se eu for lá, eu não vou ter que apresentar uma carta do Ciro para poder comprar. Não, mas a gente não vende a quantidade, tudo que a pessoa quer. Tem um limite, normalmente limita 1 ou 2 garrafas você limita. Por CPF, porque o que eu recebo é limitado e eu não consigo comprar mais. Entendi. E olha que nós temos prestígio com o Vega Sicília. Você diria que esse é o vinho, uma das preciosidades das suas prateleiras? Sem dúvida. O Vega Sicília é um orgulho. Eu lembro quando eu ganhei o primeiro Vega Sicília, que eu costumo dizer, o primeiro Vega Sicília você nunca esquece. Foi de um amigo que me trouxe da Espanha e foi um dos melhores presentes que eu ganhei na vida. Naquela época não tinha no Brasil o Vega Sicília. Então, é um vinho muito raro, é o sonho de todo importador, é ter um Vega Sicília. Obrigado, Ciro. Saúde. Salute. Vega Sicília. Tomei.